sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E esse é seu Viver do Jornalismo Pode. O seu podcast aqui do nosso canal Viver do Jornalismo. O que nós fazemos aqui? A gente sempre faz uma abordagem do que está acontecendo no nosso mercado de jornalistas, principalmente focado na área de assessoria de imprensa, que é a área onde eu atuo há 26 anos. E a Sabrina aqui com a gente, nós temos a maior rede de assessoria de imprensa do Brasil, né, Sabrina? É isso aí, a gente já está em vários estados, né, Patrícia? Vários estados, nosso podcast crescendo bastante. E o nosso tema de hoje, de novo, é gerenciamento de crise. Esse tem sido um tema bastante recorrente aqui dentro do nosso Viver Jornalismo Pod, né, Sabrina? E é verdade, Patrícia. E hoje a gente vai falar de um caso que tomou, assim, uma comoção, assim, nacional, né, das pessoas aí. E bem recente, E né? bem recente, que é o caso do avião da Voipés, da queda do avião, que teve ali a morte de 62 pessoas, né? Mas também teve ali um gerenciamento de crise que a gente vai comentar um pouquinho, né, Patrícia? É isso aí. A gente vai abordar um pouquinho sobre esse caso, porque a gente sempre fala que é fundamental que você tenha um gerenciamento de crise bem feito. E será que gerenciamento de crise é só para empresas, só para companhias aéreas, Sabrina? Acho que não, né? Tem muitas empresas que deveriam ter gerenciamento de crise. Que precisam de gerenciamento de crise. Então, bora, vamos falar sobre isso. Então, vamos começar dizendo o seguinte: quando nós temos um caso como esse, né, que é uma tragédia, vamos voltar um pouquinho em pauta. Pauta tem que ter 3 Is, né, Sabrina? Isso. Ou informação, ou interesse, ou intensidade. Essa é uma pauta nitidamente de intensidade. O que é uma pauta de intensidade? É aquela que gera uma comoção nacional ou até internacional, que é o caso desse voo da Voipés que vitimou 62 pessoas. Então, quando eu tenho esse tipo de problema, né, de acidente, eu tenho 2 lados, né? Primeiro, da família, tentando buscar informações com a companhia aérea, quem estava no voo, embarcou, não embarcou. Eu tenho os familiares lá no aeroporto, já aguardando pela chegada dos amigos, dos familiares. Esse deve ser angustiante. Às vezes a gente fala assim, eu consigo imaginar. Não, eu não consigo imaginar o que é essa angústia. Do outro lado, nós temos nós, jornalistas, ou vocês, jornalistas, em busca de informações, não só para essas pessoas, que geralmente essas pessoas que têm que dar é a própria companhia aérea, né? Como também mostrar para o mundo que todos nós ficamos sabendo desse acidente aéreo, até porque, né, como ele aconteceu dentro de um condomínio, na área de churrasqueiras ali do condomínio, você imagina o número de pessoas e celulares fazendo filmagens do avião, né? Tem gente que conseguiu filmar ali o avião em parafuso, né? Em queda. Depois a galera que estava dentro do condomínio subindo ali nos telhados, indo filmar de perto, né, os corpos, e a gente tem essas falas. Então, para evitar que até que as pessoas saibam desse acidente por esses vídeos, é o ideal que a imprensa consiga fazer o seu trabalho rápido. Só que para a imprensa fazer o trabalho dela rápido, ela precisa de uma outra ponta para se ligar a tudo isso, que é o da assessoria de imprensa deste lugar, dessa empresa, dessa companhia aérea. Então, a gente vai trazer A Sabrina fez um trabalho de jornalismo muito bacana. Ela descobriu um jornalista que participou da apuração desses dados, e ela vai trazer primeiro para a gente, do ponto de vista do jornalismo, como é que isso aconteceu. Bora, Sai, com você. Vou trazer aqui o Guilherme, então, para falar um pouquinho para a gente. Quem é? Conta para a gente primeiro. Quem é o Guilherme? Onde ele trabalha? Quantos anos ele tem? O Guilherme, ele é jornalista da Band Campinas. Ele está lá fazendo essa cobertura, né? Participou. Perto de Vinhedo, né? Onde o avião chegaria. Ele estava lá no local da queda do avião, participou de toda a apuração ali durante o dia inteiro. Ele até fala que ele ficou várias horas em pé ali, né? Embaixo de chuva, porque estava chovendo bastante, sem poder comer nem nada, só acompanhando a apuração ali da queda do avião. Bora, vamos ouvir o Guilherme, então, da Band Campinas. É um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa grande experiência que eu tive, né? Mais uma durante esses anos como jornalista. E obrigado novamente pelo convite. Olha, eu posso dizer que 9/8 é uma marca que vai ficar, que já está, né, registrada na minha vida. O que a gente imaginava que seria uma sexta-feira simples, comum, acabou virando aí essa grande comoção a nível nacional, né? Esse acidente que infelizmente tirou aí a vida de 62 pessoas
e ganhou uma grande repercussão. Todas as equipes, principalmente nós aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde eu faço parte, nos mobilizamos, né, as equipes empenhadas a todo instante para poder checar as informações, apurar e levar, né, a informação com qualidade para quem estava ali nos acompanhando, seja pela TV, seja pela rádio, né? Foram horas intensas, em pé, embaixo de chuva. Foi um dia que choveu muito. Nós fizemos ali uma cobertura, eu pelo menos, né? Fiquei praticamente 8 horas em pé, sem comer, sem ir ao banheiro, sem tomar água, simplesmente ali, preocupado, aguardando as novas informações que iam chegar, esperando para saber quais seriam os próximos passos das equipes que estavam ali trabalhando incansavelmente para poder retirar os corpos que ainda estavam presos às ferragens, retirar os escombros também da aeronave. As pessoas falam assim, porque nós que somos repórteres, nós precisamos ser mais frios, a gente não pode se envolver com a situação. Exato, né? Em alguns pontos, sim, mas em casos como esse, que, nossa, até criança, né, tinha lá na aeronave, era uma das vítimas. Então, foi um momento de muita emoção, principalmente para todos nós que estávamos ali trabalhando. Inclusive, essa comunicação nossa, né, em si, juntou toda a nossa equipe da Band aqui de Campinas com a Band de São Paulo. Nós chegamos até a criar um grupo, né, no WhatsApp para que a gente pudesse compartilhar, dividir todas essas informações. Então, assim, foi muito forte. Foi um período que vai ficar marcado para mim. Essa é a segunda maior tragédia que eu cubro durante esses 6 anos como jornalista. A primeira foi a chacina na Catedral Metropolitana de Campinas, em 2011, em 2018, perdão, e agora, né, esse acidente trágico com essa aeronave, que agora a gente aguarda as investigações pelo CENIPA, né, que já está ali com as caixas pretas em mãos, para entender de fato o que teria causado esse grave acidente. Bom, primeiro agradecer aí o Guilherme Selegato, né, pela disposição de falar com a gente, parabenizar pelo trabalho do Grupo Bandeirantes. Trabalhei com a Band Campinas, sabia, Sá? É verdade, Eu fiz fiz uma cobertura, inclusive, de um sequestro, né, da soltura de uma vítima de sequestro. Bom, então vamos lá. Algumas coisas chamam a atenção na fala do Guilherme, que ele diz o seguinte, que ele, inclusive, eles montaram um grupo com o Grupo Bandeirantes, né, com a Bandeirantes de São Paulo, o Grupo Bandeirantes, para que eles pudessem trocar informações e fosse mais rápido essa comunicação entre eles. Uma coisa que nós percebemos é que gente, vamos anotar, se você tiver condições de anotar aí algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeira coisa que me chama a atenção, Sabrina, quando nós temos um acidente dessa magnitude e você está ali 8 horas trabalhando e ele não está sozinho, eu sinto falta no local do assessor de imprensa ou de alguém da equipe da assessoria de imprensa que tenha participado, né, não do esteja participando do gerenciamento de crise, organizando a parte de comunicação no local do acidente. Claro que se a gente está falando de um acidente onde não é possível chegar, o avião caiu no meio da mata, né? Então, ainda assim, quando a equipe de socorro vai até lá, o ideal é que tenhamos alguém da equipe acompanhando esse trabalho de apuração. Por quê? Porque quem é que cuida da imprensa nessa hora? Quem é que está trazendo? Quem é que está ligando as pontas? Porque quando nós temos um acidente dessa magnitude, eu tenho várias pontas ali soltas. Eu tenho o hospital, que já se mobilizou para receber pessoas feridas, não necessariamente do acidente, que já foi rapidamente detectado ali que não tinham sobreviventes, mas e no entorno? Alguém se machucou? Alguém do condomínio estava passando por ali, o avião caiu em cima de alguém está desaparecido, então eu tenho o corpo de bombeiros, eu tenho a defesa civil, eu tenho alguém do hospital, eu tenho o corpo médico ali, eu tenho que ter
alguém da assessoria de imprensa da companhia aérea. Até para coletar os dados, né, de quantas pessoas que estavam aqui no avião, se pessoas tinham morrido realmente ou não, né? Então Isso. teria que ter essa movimentação. Os dados de quem embarcou, isso é fácil, né? Isso a gente Sim. observa ali. Mas alguém em loco, organizando, chamando a imprensa, dizendo, galera, fiquem aqui, aqui vocês podem ficar, aqui vocês não podem ficar, coordenando esse trabalho e ajudando. Traz um banheiro químico, coloca ali para que as pessoas possam usar, organiza. Quantas pessoas estão trabalhando? Vamos trazer um lanche para essas pessoas, vamos trazer água para essas pessoas. Gente, parece bobagem, mas não é. O Guilherme é a pessoa que está levando informação para o Brasil, e o Grupo Bandeirantes, no caso, para o qual ele está se reportando, está levando informação para o mundo inteiro. Sim. O que saiu ali, não só no site dele, mas imagina, por exemplo, a galera que estava lá em Cascavel, de onde partiu esse avião. Enfim, as pessoas que estão em loco, elas estão levando informação dali para o resto do mundo, evitando, inclusive, que fake news aconteçam. Gente, eu preciso de alguém da Voepes ali, porque se alguém da imprensa chegou ao local, alguém da companhia, um representante, também tem que estar lá. Patrícia, mas, sei lá, a assessoria de imprensa da Voepes está lá em São Paulo, está lá, puxa um representante, traga alguém, acione. Uma coisa que é importante fazer, por exemplo, uma companhia aérea, ela tem que ter pontos focais, como nós chamamos, né? Quem é o ponto focal mais próximo, né, dali, daquela região onde o avião caiu? Traz um ponto focal. Patrícia, dá para decidir isso na hora? Não. Aí a gente volta a falar de gerenciamento de crise. Você falou uma coisa interessante aí, Patrícia, do ponto focal, né? E a gente vê aqui que vários outros incidentes parecidos com esse de aviões, né, que pode acontecer, e seria interessante mesmo, onde esses pontos focais deveriam estar localizados? Teria uma regra, um conceito para a gente poder adotar para colocar esses pontos focais? De preferência, dentro da rota. Por exemplo, qual é a rota? Ou nos pontos principais, nas cidades mais próximas. Vamos pegar um exemplo aqui, tá, Sá? Nós estamos na região aqui de São Carlos, né? Sim. São Carlos, Americana, Rio Claro. Eu tenho que ter um ponto focal em Campinas. Ou eu posso ter um ponto focal em Campinas. Nós temos dentro da rede, não temos? Sim. Então, hoje nós temos a rede AIF, a rede de assessoria de imprensa do Brasil. Nós somos mais de 50 escritórios, não somos? Sim, sim. Espalhados no Brasil. Então, por exemplo, e eu vou falar uma coisa que não é para puxar para a gente, não, mas, por exemplo, como é que uma empresa dessa magnitude, uma empresa de aviação, quando ela contrata a assessoria de imprensa dela, ela tem que saber, inclusive, aonde essa assessoria de imprensa tem abrangência. Quais são os braços? Quais são os tentáculos? Até onde a gente chega? Ai, não, minha assessoria de imprensa só tem ponto focal em São Paulo. Então, ela serve para atender uma companhia aérea, por exemplo? Porque se fosse a rede AIF atendendo a Voepes, nós teríamos alguém ali em Campinas para rapidamente se deslocar. Mais do que isso, nós já teríamos feito um mapeamento de risco do que essa pessoa tem que fazer naquele momento. Ela vai chegar e vai fazer o quê? Quem ela vai procurar? Quais são os grupos que ela vai acionar? Exato. Quando ele fala para mim que ele tem um grupo da Band para se comunicar, isso me parece, acho que é algo que a gente pode, inclusive, levantar, Sabrina, porque nós temos esse dado, a gente não pode ser leviano, mas em nenhum momento ele disse assim, não, nós fomos integrados a um grupo da assessoria de imprensa que nos passava informação. Não, ele era a pessoa que passava informação para o grupo. Então, claro que não, é um repórter absolutamente maravilhoso, mas e se a informação que ele passa não é a correta? Então, você imagina uma informação errada que vai para o resto do grupo e aí isso ganha uma repercussão diferente, né? Ao passo que se eu tenho alguém lá dizendo, olha, vem aqui, conversa com esse é o representante traz o representante, como nós fizemos no acidente aqui em Rio Claro, né? Quando teve a explosão do posto, e nós tínhamos assessoria de imprensa, montou um grupo com a imprensa, onde nós trazíamos o médico, e o médico fazia um áudio dizendo, olha, chegaram tantas pessoas, o laudo é esse. Traz alguém que estava da Defesa Civil para dar a informação. Então, a assessoria de imprensa, aliada às outras assessorias de imprensa, é que vão fazer a comunicação oficial desse evento. Porque tudo aquilo que não vem da assessoria de imprensa, ou do Corpo de Bombeiros, ou da Defesa Civil, não é oficial. Concorda? Sim. É assim, são apurações feitas no local. E quando você não tem esse ponto focal, esse elo ligando tudo isso, ela, né, a
essa passa a ser a informação oficial, que não é um problema quando a gente está falando de um jornalista sério como ele. Agora, e se o jornalista não é tão sério assim? E se é um portal que, por exemplo, não tem um jornalista formado, que não tenha o mínimo entendimento de jornalismo, que está ali só para pegar os seus clickbaits e vai fazer uma matéria sensacionalista? E aí não adianta Sim. reclamar da faculdade de jornalismo, não adianta reclamar da pessoa a gente tem que minimamente. É culpa de quem? Culpa da própria aviação, companhia aérea, que não tem alguém ali fazendo esse trabalho bem feito. E fora que acelera o processo de chegar a informação, Sim, né. Nossa, quanto tempo demora para você vir lá, pegar a informação, verificar se aquilo é chegar, verdade. quantos são, quem Sim, são, né? Onde estavam indo. Eu cheguei a ver no X uma pessoa com grande influência dizendo que tinham 20 oncologistas nesse voo e de que, quem sabe, eles não foram. Esse avião não foi derrubado para evitar, porque essas pessoas iriam contar grandes verdades contra a indústria da farmacêutica. Então, essas pessoas começaram até a criar uma teoria da conspiração. Se eu tenho ali alguém que diga, olha, quantos vão. Porque eu não consegui levantar quantas pessoas são, quantos estavam. Acho que, se não me engano, eram 5 indo para um congresso. Né? Porque as oncologistas do Brasil inteiro foram. E 5 estavam no mesmo voo porque eram do mesmo hospital. Então, se eu não tiver alguém desmantelando essas informações, a gente corre. Aí as fake news correm soltas. Né? é verdade. Ainda bem que a Importante. gente tem profissionais do calibre do Guilherme fazendo um trabalho bem feito. Mas aqui a gente está também para analisar a assessoria de imprensa e o trabalho de gerenciamento de crise da Voipes. Vamos seguir, Sá, com a sua apuração. Outra coisa também aqui é que a gente viu também que outros casos foram aparecendo, né, a Logo na partir sequência, desse, né, né, Sá? que a gente teve o caso da pane elétrica do avião, né, ali que teve que pousar Também da Voipes, né? Voipes, que teve que pousar em Uberlândia. O pessoal que está vendo, está ouvindo, né, pelo Spotify, então a gente está colocando aqui, né? Pane elétrica obriga avião da Voepes a pousar em Uberlândia, Cidade Alerta de Minas, né? Uma matéria do Cidade Alerta de Minas. Esse daí Isso. foi no dia seguinte, Sá? Isso, ele veio, né, decolou do Rio Verde, em De Rio Goiás, Verde, é e uma veio cidade. e estava indo para Guarulhos, para Ô, São Sá, já Paulo. peguei várias vezes esse voo de Rio Verde. E aí, desse da Voipes aí, Esse da mais antiga era Passare Passamedo. Passamedo. passa medo. Passaredo era só nome bonitinho. E ali com 38 passageiros, ali ninguém sofreu não teve uma queda nem nada, mas o pessoal deve ter Foi passado só um uma pane medo, né. Foi elétrica. um pane elétrica, deve ter passado um medinho. E teve também um caso do avião da Gol, que decolou de Guarulhos e retornou com problema técnico ali também, né. Aliás, eu tive um voo da Gol essa semana. Gente, a aeronave estava A Patrícia suja que quando fica nós entramos. Meu Deus. E aí foi ali a Gol informa que durante o trajeto do voo entre Guarulhos, né, e Sinop, na manhã de domingo 18/8, a tripulação identificou problemas técnicos e foi esse o pronunciamento da Gol, né. E aí a aeronave, o voo precisou retornar para Guarulhos por conta disso. Ela trouxe essa nota, né. E a Gol ela trouxe assim: "A Gol reforça que todos os procedimentos foram realizados em foco da segurança do valor número 1 da companhia, né. Depois desses acidentes, eu vejo também que as companhias começaram a trazer esses Essa questão da pronunciamento, né, segurança, essa né? nota da companhia, né. Aí teve um outro caso do estouro de um pneu estouro de pneu e pouso de emergência em aeroporto são fechados em Santa Catarina e São Paulo, né. Foi também aqui em agosto, no dia 12/8, bem na mesma semana ali que aconteceu da Voipes também. Exato. O Aeroporto Internacional de Florianópolis, na capital de Santa Catarina, e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, estão fechados temporariamente. As pistas de voo foram interditadas após o avião estourar os pneus durante a aterrissagem nessa segunda-feira, 12/8. Então tivemos vários outros casos ali, né. E aí também o que acionou também a ANAC, né, que intensificou o monitoramento ali da Voipes e nessa questão da segurança dos voos, né. Ficou mais atenta também. A ANAC chegou a interditar, Paraná, é isso? No PR e PRPDS PDS em em maio, maio. isso, o avião, né. Que Em era maio de nada. 2024, a aeronave ficou 2 dias sem decolar. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que o modelo foi fiscalizado em 7 de maio, mas retomou as operações, tão logo a empresa Voipes realizou os ajustes necessários. O modelo teve a permissão para retomar os voos. É,
Agora a gente tem que entender o seguinte, né, gente? Acidentes acontecem. Sim. Então, mesmo você fazendo toda a manutenção, quem tem carro sabe disso. Você vai lá, você faz manutenção, você troca o óleo, você faz tudo direitinho e ainda assim você pode ter um problema que não estava previsto. Agora, dentro do gerenciamento de crise, gente, segundo o Instituto for Crisis, apenas 14%, né, dos problemas de crise hoje não podem ser previstos, né? Agora, quando ele diz assim, não podem ser previstos, isso não significa que você não possa fazer um mapeamento. Então, por exemplo, eu não posso prever que um avião, né, que o pneu da aeronave vai estourar. Isso é uma coisa que aconteceu ali, eu não posso prever. Mas eu tenho que saber, dá para entender que um pneu, em algum momento, pode estourar, porque é algo absolutamente factível de acontecer. Eu não posso prever que no dia 9 de agosto o avião da Voipé saindo de lá, né? A gente não é vidente, e nem sei se isso, tem uma galera que diz que alguns até acertam, não sei como é que funciona, mas, né, eu tenho que saber que em algum momento uma aeronave minha pode ter um problema e pode cair. Então, a questão é, será que esta companhia aérea está pronta? Ela tem um mapeamento de risco para fazer um gerenciamento de crise? Né, gente? Porque o gerenciamento de crise, esse nome, nós só damos quando a crise está deflagrada. Quando já aconteceu algo que deflagrou uma crise, e aí eu faço o gerenciamento dela. Antes, o nome disso, do que vem antes, é mapeamento de risco. Eu olho para aquilo e digo, há risco, e ainda que não seja um risco eminente, ou seja, não é que a ANAC olhou para o avião e falou, esse avião está com risco de cair, meu amor, faz os ajustes aí, não vai decolar não, 7 dias de castigo, para arrumar essa trambolho aí, que é para a gente não matar ninguém. Isso seria um mapeamento de risco, né, da ANAC. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de dizer, olha, um avião pode cair, vamos colocar isso no nosso radar. E se cair, qual é o procedimento? Qual é a hierarquia? Quem chama quem? O que eu tenho que fazer? Vou ter um ponto focal? Vamos tentar chegar ao local do acidente? Geralmente, gente, isso é clássico. Quais são os órgãos que são acionados no caso de um risco? Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e os hospitais mais próximos. Então, gente, eu preciso ter isso no radar. Eu preciso ter uma lista de todos, eu preciso ter um mapeamento. Todos os hospitais de todos os municípios brasileiros onde o meu avião tem rota. Você imagina se acontece um negócio desse e a assessora de imprensa sai correndo atrás de... qual será que é o hospital em Campinas? Qual será que é o hospital em Vinhedo? Não pode. Quem é o presidente do hospital em Vinhedo? Quem é o diretor clínico? Eu tenho o celular dele? Na hora que o avião cai? Não pode. Patrícia, mas que trabalhão. Sim, gente, é um trabalhão. Por isso que fazer mapeamento de risco é caro. É caro, é um trabalho que precisa ser feito. E as empresas precisam pagar por ele. E a gente está falando aqui de avião, né, da empresa de aviação, mas qualquer empresa precisa desse gerenciamento de crise, né, Patrícia? Qualquer profissional precisa. É algo muito importante a gente destacar aqui. Sim. Que a gente está falando de coisas que acontecem, né, da aviação e que deve estar dentro do mapeamento de risco. Pelo amor, essa deve ser a primeira. Mas as outras empresas também, a gente pode, né, falar aqui. Um médico, um dentista, né, qualquer profissional deve se perguntar o que é que pode dar errado nas coisas com as quais eu trabalho, nas atividades com as quais eu trabalho. E faz essa lista, e em cima dessa lista você desenha qual é o seu mapeamento de risco, né, qual é a estrutura, o que é que você vai fazer, quem você vai acionar, quais são os personagens, quem é o porta-voz, tem que ter o telefone de todos eles, é um trabalho muito, muito sério, né? Aliás, se você está ouvindo esse podcast, se você está vendo esse videocast e você quer ter o curso de gerenciamento de crise básico, a gente está dando esse curso para vocês, né? Ou tá R$ 9,90, sabe? Se você está ouvindo, você pode procurar a gente aqui no canal mesmo, ou procurar lá no nosso canal Viver Jornalismo e diga, olha, eu ouvi o seu podcast, eu vi o videocast sobre gerenciamento de crise
e eu gostaria de receber gratuitamente o conteúdo da introdução ao gerenciamento de crise. E nós vamos mandar esse material para você. Cita isso lá, que a gente vai mandar. Depois tem o conteúdo avançado dentro da escola do AIF, né, aquela escola do assessor de imprensa, mas você precisa ter pelo menos esse primeiro overview sobre gerenciamento de risco, e ele é muito importante, tá, gente? É isso aí. E tem O uma que outra mais você coisa, trouxe? né, que é importante também, que a Voipes trouxe um vídeo de pronunciamento. A primeira forma que eles fizeram ali para se pronunciar sobre o caso, trazendo o presidente para falar, falando ali que a Voipes está prestando assistência irrestrita aos familiares das vítimas da tragédia que matou os 62 tripulantes a bordo. A gente sempre vem falando aqui também sobre esses pronunciamentos, né, Patrícia? E Sim. a gente até já analisou algumas coletivas de imprensa, e nesse caso, o que você acha? Esse pronunciamento em vídeo, aquele vídeo que a pessoa senta, prepara aquele vídeo, é a melhor maneira ou eles deveriam ter se preparado de uma outra maneira? O que você tem? Esse vídeo mostra pra gente o que a gente já está falando aqui. Não tem mapeamento de risco, porque é um vídeo de 3 minutos e 42 segundos que não responde todas as informações. Exato. Eles poderiam ter feito, por exemplo, se eles tivessem feito mapeamento de risco, o que eles teriam? Eles teriam um grupo de transmissão com os principais veículos de comunicação de cada estado. Gente, eu não preciso mapear os 15 mil veículos de comunicação que eu tenho no Brasil, mas qual é o maior veículo de comunicação em São Paulo? Ou os maiores, né? O que a gente chama de AAA dentro da assessoria de imprensa. São os que têm maior visibilidade e os que têm maior alcance. Por que eles? Porque eles vão dar conta de distribuir. Então, o que eu tenho que fazer? Solta um comunicado, marca uma coletiva de imprensa online, coloca o comandante para falar, abre para algumas perguntas dentro de um tempo estipulado, não precisa ficar lá, obviamente, eternamente. Então, esse modelo de você soltar um vídeo é o que eu chamo de evitar uma crise dentro da crise. Como provavelmente eles não tinham todas as informações, e eu não sei se esse porta-voz era o mais indicado, né, para responder às perguntas dos jornalistas, então eles evitam uma crise dentro da crise mandando um vídeo. Então, só que assim, com quanto tempo? Se eu não me engano, eu posso estar enganada, eu gostaria que vocês me corrigissem, e se alguém tiver acesso a essa informação, que vocês me coloquem aqui, por favor. Mas se eu não me engano, esse vídeo ele foi dado à noite, né? Isso, Acho e que no foi bem final da depois, noite. Hã? Aqui não está com a data, mas foi bem depois aqui. Isso, se eu não me engano, foi no final da tarde, no comecinho da noite. Então, isso até posso deixar, fazer uma coletiva de imprensa, né? Primeiro fazer todo o atendimento, depois fazer uma coletiva de imprensa depois de algumas horas, mas eu não posso deixar a imprensa sem informação oficial por tanto tempo. Então, a gente pode abrir um grupo, vai trazendo informações oficiais, depois chama os AAAs, faz uma coletiva de imprensa, responde as perguntas, né, dentro de um prazo, de algumas horas. Olha, a gente vai responder a 10 perguntas, vamos responder a 5 perguntas. As pessoas levantam a mãozinha ali, vai pela ordem de quem. É fácil a gente fazer isso, né, dentro do online. Responde as perguntas e depois, então, segue e toca o barco. Então, não. Fazer esse tipo de pronunciamento, para mim, indica, mais uma vez, que eles não estavam preparados com um mapeamento de risco bem feitinho, bem preparado para esse tipo de problema. Isso olha a importância de estar tudo isso bem preparado para E esse o que caso você de acha? situação. Você tem essa sensação também? Sim, O que você tenho a acha sobre isso? sensação. Eu acho que o vídeo, principalmente, dá uma cara de muito marketing, assim, é o que eu acho. De uma coisa montada, sabe? Vamos montar o teatro vamos aqui. montar o texto e aí Isso. o comandante faz a Aí leitura, né? não passa uma sinceridade para as pessoas, para a família, né, gente? Perdeu ali o familiar, para as pessoas que estão buscando essa informação, eu acho que causa essa sensação para essas E pessoas. eu acho que assim, quanto mais transparente nós somos, mais transparente e maior credibilidade tem a sua companhia Sim. aérea nesse caso, né? Então, você abrir o vídeo dizendo, gente, nós não temos todas as respostas, mas eu vou trazer para você as respostas as quais nós já temos, eu conto com a colaboração de vocês para que elas cheguem de forma correta até as pessoas, até a população. E aí a gente ele pode abrir dizendo quais são as respostas que nós temos, são essas. As outras todas estão sendo buscadas, mas eu vou abrir para perguntas, porque talvez tenha algo mais que tenha nos escapado e que vocês possam
perguntar e se eu tiver, eu vou responder. Se não, nós vamos buscar a resposta e vocês não vão ficar sem elas. Isso. Então, estar nesse ambiente seguro, o que eles buscaram? Estar num ambiente seguro. Isso faz parte, até tem um livro, né, bastante interessante, que é sobre as armas não são das armas da persuasão, é sobre técnicas de persuasão. Me fugiu agora. Do Arthur Schopenhauer, exatamente. E uma dessas técnicas é você estar no ambiente seguro. Por quê? Porque aí, ali você fala o que você quer, sem ser questionado, sem ser abordado, sem ser enfrentado. E esse ambiente seguro não é um ambiente de transparência, geralmente. Exatamente. E é isso, né, Patrícia? É isso aí. Então, o que é importante? Tinha mais alguma coisa do áudio do Ele do fala Guilherme, um pouquinho não é? mais sobre como foi a cobertura. Vamos ouvir um pouquinho mais do Guilherme antes da gente encerrar. Né? Nós estávamos ali com toda a imprensa reunida, a gente querendo levantar as informações o quanto antes, né? A gente precisava entrar ao vivo, precisava ter alguma coisa nova, alguma informação diferente para poder dar ali no ar, né? Então, foi assim um trabalho muito intenso, muita checagem, muita apuração, inclusive esse grupo que nós criamos no WhatsApp, né, com toda a nossa equipe de São Paulo, foi justamente para isso, para concentrar essas informações, enquanto nós, repórteres, estávamos ali em campo, tentando captar o maior número de informações que conseguíssemos. A nossa produção, tanto de Campinas quanto de São Paulo, estava ali em contato direto com a assessoria da Voipaz, né, que é a empresa responsável pela aeronave, com a Defesa Civil. A todo instante eram emitidas notas pelas assessorias, boletins atualizando o número de vítimas que já foram retiradas, a quantidade de vítimas que foram levadas para o IML. Então, essa união, né, das nossas equipes foi o que também colaborou para que a gente conseguisse fazer uma cobertura de qualidade e de muito respeito, principalmente. Olha que interessante isso, né, Sá? Ele diz que esse grupo de WhatsApp que eles criaram foi justamente para ir concentrando as informações, né? Isso. Então, na verdade, a equipe de jornalismo estava fazendo o trabalho de gerenciamento de crise que deveria estar sendo feito pela assessoria de imprensa. Ele até cita ali, né, que as equipes iam buscar checar as informações com a assessoria de imprensa da ANAC, com a assessoria de imprensa da Voipes, com a assessoria de imprensa. Gente, e os veículos que não têm os pequenos veículos que não têm essa estrutura? Como é que os pequenos veículos trabalham? Tendo que também entrar ao vivo, tendo que dar informação de qualidade, tendo que dar informação correta. E é interessante, aqui a gente está falando da Band, que é um grande veículo que cobre essas tragédias, claro. Várias tragédias grandes, né? Mas a gente tem os veículos Os menores, o os local, locais. que precisava também de portal informação que está ali, da que está região. perdido, que não tem esse contato com a ANAC. Você pega os grupos da Band, pega o grupo de São Paulo, estão acostumados a falar com a ANAC, com Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, porque já é o métier, né? Já é o dia a dia deles. Então, você imagina que é um grupo enorme, né, competente da Band, fazendo esse trabalho. Ao passo que, havendo um mapeamento de risco, não precisaria, né, disso. Então, eles até poderiam criar o grupo deles ali, mas só para receber informação clara. E você viu outra coisa que me chama a atenção? Ele diz assim: éramos muitos jornalistas ali buscando informação, precisando entrar ao vivo, precisando trazer atualização, porque, aliás, essa é a base dos portais, essa é a base da TV e essa é a base da rádio. O único veículo que não consegue trazer atualizações a todo momento, qual é? É o impresso, é o jornal, é a revista. Por isso que eles estão hoje cada vez mais obsoletos. Por que estão obsoletos, gente? Porque eles já não conseguem trazer para a gente essas correções, essas atualizações constantes em tempo real, que é da vida que a gente leva hoje. Nós não levamos mais a vida de 1920, de 1940, né, quando a vida era muito mais desacelerada, onde nós não tínhamos mais tanta coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo, tanta notícia, nós não tínhamos mais a internet, enfim, não tínhamos a internet. Então, nós vivíamos um outro momento, onde sim, era possível esperar até o dia seguinte, pelo jornal do dia seguinte, pelo jornal da noite, né, para saber o que aconteceu ali na tua região ou no mundo. Nossa, as pessoas provavelmente saberiam no dia seguinte: olha, caiu o avião lá.
E no outro dia teria uma atualização, e no outro dia teria uma atualização. Então, precisamos também de uma assessoria de imprensa competente, que siga esse ritmo hoje, que a notícia precisa para fazer a apuração dos dados e fazer um bom gerenciamento de crise. Então, você que é assessor de imprensa, quer trabalhar com assessoria de imprensa, essencial que você saiba fazer gerenciamento de crise. Nós vamos ter, inclusive, nós vamos ter um encontro agora para falar sobre gerenciamento de crise, não é? Trazer cases, e nós vamos levantar o que é que essas pessoas precisam fazer, o que, que deveria ter feito, qual é o caminho. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui, com cases reais, para que esses assessores de imprensa possam aplicar isso no seu dia a dia. Tá bom? Eu não sei se as pessoas sabem, só para a gente finalizar aqui, quando nós fazemos um mapeamento de risco, gente, existe até um momento, quando você cria essa documentação, existe inclusive um momento que nós chamamos de colocar, de treinar. Sabe o corpo de bombeiros? Sim. Quando você faz evacuação do prédio, que treina, ou não sei se vocês já presenciaram, se você já presenciou, sabe? Vem todo mundo, o corpo de bombeiros, e você fala, nossa, está acontecendo alguma coisa na cidade. Não está acontecendo. Eles só estão treinando para saber se aquilo que eles projetaram para o gerenciamento de risco realmente está acontecendo. E a assessoria de imprensa da aviação aérea tem que fazer isso, né, Sá? Então, você tem que fazer assim, olha, imagine que caiu um avião agora lá em Manaus. Vamos acionar o nosso grupo de gerenciamento de risco. E tem que colocar em prática mesmo, como se o avião tivesse caído. A única coisa que não vai fazer é chamar a imprensa, obviamente. Mas todo o resto tem que ser colocado em prática para saber se isso está funcionando. Ponto focal checou, já está no local que nós falamos, não checou, quem é o ponto. E aí eu vou dizer qual é o nome de uma cidade X, e todo aquele grupo de comunicação tem que se mobilizar para que aquilo que nós pensamos para esse gerenciamento de risco aconteça. Ah, quem é o ponto focal mais próximo? Vamos pegar, aciona essa pessoa, ela tem que chegar no local, ela tem que ir. Chegou no local, quanto tempo ela demorou para chegar no local? Gente, isso é um trabalho muito sério. E é por isso que caro. Caro, gente. As pessoas podem aí atuar nessa área. Porque tem valor, né? Isso, exatamente. Porque tem valor, não é sobre preço, né? É isso. É sobre valor. O papel é muito importante. E hoje a gente vê, o que eu vejo muito, né, Sá, só para nós encerrar, já falei 3 vezes, vai fingindo aí que a gente vai encerrar, tá, galera? Como às vezes as coisas funcionam desse jeito, de qualquer jeito, então, às vezes as empresas, elas demoram para tomar essa iniciativa de pagar uma empresa responsável para fazer um mapeamento de risco realmente interessante, porque, vamos lá, na hora que acontecer, aconteceu, vamos lá, daqui a pouco todo mundo esquece. Existe essa prática no mercado de achar que daqui a pouco todo mundo esquece. Exato. E segue, vida que segue, né? Mas em algum momento isso pode custar muito caro para a empresa. O nome da empresa vai indo cada vez mais água abaixo, né? Então, é importante. É isso, Sá. Vamos seguir? Vamos embora. Então, obrigada de novo ao Guilherme Selegato. Parabéns de novo a toda a equipe da Band pelo trabalho lindo que fizeram, todos os jornalistas que trabalharam. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. E vamos deixar aqui um alerta, não só para a Voepes, mas para todas as companhias aéreas, para todas as empresas, inclusive de outros setores, para todos os profissionais de outros setores, façam um mapeamento de risco, para que vocês possam, às vezes, até evitar ter que fazer um gerenciamento de crise. E é isso aí. E a gente pede, segue aqui a gente no Viver de Jornalismo aqui no YouTube. E tá mudando, né, Sá? O nosso ao vivo vai acontecer quando agora? É verdade, isso é informação importante. A gente agora vai acontecer o ao vivo toda segunda-feira, às 4 horas da tarde. A gente vai mudar para segunda, pra gente não ter que gravar igual a gente tá acontecendo aqui, né, Paty? Muitas vezes a Paty às vezes está viajando, está fora, e aí a gente quer manter o nosso podcast ao vivo. Porque a assessoria de imprensa é isso. Se você escolheu ser um assessor de imprensa que está sempre na estrada, meu amor, como é o meu caso, vamos fazer de uma maneira que a gente possa trazer informação de qualidade para vocês ao vivo, porque é sempre muito mais interessante. Então, na próxima segunda-feira, 4 horas da tarde, tem Viver do Jornalismo? Pode. Ao vivo com você. Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E até segunda-feira. Beijo, galera. Beijo, galera. Tchau. Tchau, tchau.